Existem pessoas que nunca vão entender a liberdade quando ela interfere na sua vida. Falam de liberdade, mas receiam-na em silêncio mais do que a si mesmas. A verdade é que viver com alguém livre e não o querer aprisionar é dos maiores talentos que alguém pode demonstrar. Não é para todos. Aliás, é para muito poucos. A liberdade tem aquele quinhão de ironia que faz sobressair a mentira em quem teima em esconder. Não existem antídotos conhecidos, nem uma cura imediata. A liberdade incomoda sempre quem não sabe libertar. Memórias de uma Alma, parte 2. Pois é, a liberdade. Muita gente diz que é livre, que compreende a liberdade nas relações, que confia, mas a maior parte das pessoas é só treta. E perdoem-me a palavra, é só treta. Porque na realidade, a grande maioria das pessoas não tem amor próprio. Que é diferente da autoestima, como eu já expliquei num outro vídeo. Não tem amor próprio. E quem não tem amor próprio é inseguro. E quem é inseguro não consegue libertar a outra pessoa. E é tudo uma fachada que cai pouco depois de começar a relação. Porquê? Porque a partir do momento em que tu não tens amor próprio, tu não confias em ti. Não te sentes capaz de muita coisa na vida. A tua insegurança é enorme. E muitas vezes a tua autoestima também não existe. E quando alguém inicia uma relação contigo, automaticamente tu ficas com medo de perder aquela pessoa. E automaticamente, de uma forma, se calhar no início muito subreptícia, mas aos poucos começas a querer tirar a liberdade a essa pessoa. Porque tu tens medo de perder. E tu entendes que dando liberdade a pessoa vai-se embora porque tu não prestas. E este princípio mata as relações, ou pelo menos muitas vezes torna-as tóxicas, porque as pessoas até gostam uma da outra, mas não sabem gostar uma da outra. E quando as duas são imaturas, quando são inseguras, quando não têm amor próprio, é uma coboiada. É uma coboiada em que as pessoas discutem, em que as pessoas têm ciúmes, em que as pessoas desconfiam, em que as pessoas vão ficando, criando situações cada vez mais incómodas na relação. Porque para haver amor verdadeiro tem que haver liberdade. Para haver liberdade tem que haver confiança. Para haver confiança tem que haver segurança e amor próprio da parte de cada um. Ninguém está livre de errar no julgamento, não é no julgamento, mas na análise que faz da pessoa, e confia em alguém que, afinal, a pessoa até não foi merecedora da nossa confiança. Mas isso faz parte do risco do amor e faz parte do risco de libertar as pessoas. Há dias fiz um vídeo exatamente a dizer isso. E era um vídeo para os homens. Se vocês não gostam das vossas mulheres, libertem-nas. Porque ao libertá-las a elas, estão a permitir que elas vão viver a vida delas e que vocês próprios também vivam a vossa. E não estejam ali a manter uma pessoa, única e exclusivamente, para que mais ninguém a tenha. Porque isso é posse, isso é tóxico. E isso é insegurança vossa. De ver a vossa mulher ou a vossa companheira daqui a uns meses apaixonada por outro. Isso dói. E vocês não querem sentir essa dor. E por isso libertar é uma coisa muito complicada. Agora uma coisa eu vos digo. Se vocês não confiarem em vocês e perceberem que ninguém é de ninguém, vocês nunca vão viver, ou pelo menos ter a hipótese de tentar viver, um verdadeiro amor. Porque vocês vão ter sempre medo de perder. Vocês, homens e mulheres. E quem vai para uma relação com medo de perder, já se está a perder ele próprio. Porque vai ter que condicionar o seu comportamento para poder estar naquela relação.
E ao tirar a liberdade à outra pessoa, está-se a tirar ele próprio a sua autenticidade e a sua liberdade também. E cria-se uma relação que é uma coisa que não tem cabimento nenhum. E hoje, grande parte das relações estão fundamentadas neste princípio. Porquê? Porque nós achamos que é mais importante ter a validação externa do que nos validarmos a nós próprios. Isto não vai a lado nenhum. Só podes dar quem és. Epá, se tu não te amares, tu não vais saber amar o outro. Tu vais... Até podes amar, mas não sabes amar. E amas na medida da tua insegurança, que leva tudo atrás, medo de perder, medo de ser rejeitado. Epá. Se queres ter uma relação digna desse nome, começa por fazer um trabalho interno. Não tem nada a ver se és assim ou se és assado, se tens olhos assim, se tens mais isto ou menos aquilo. Não tem nada a ver. Tem a ver com o teu interior. Porque as pessoas são essencialmente bonitas por dentro. A beleza externa atrai. Não vou dizer o contrário. Quando vemos alguém, é a primeira coisa que nos chama a atenção. Mas muitas vezes é maravilhoso quando nós descobrimos numa pessoa a sua beleza interior. E nos sentimos atraídos por essa beleza interior e de repente percebemos que há algo mais do que essa atração e que nos dá prazer estar com essa pessoa e que nos dá uma paz estar com essa pessoa e de repente percebemos que amamos essa pessoa, amamos o seu interior e automaticamente o seu exterior, independentemente de como for, passa a ser uma situação secundária, porque o prazer é da alma de estar com aquela alma. E quando duas pessoas se amam, independentemente de como são, independentemente do que têm, superam tudo, porque têm essa maturidade de terem antes criado uma base sólida interna de amor próprio para poder efetivamente estar numa relação sem medo de perder, sem medo de ser rejeitado, desconfiar, tirando a liberdade à pessoa. Onde não há liberdade, não há amor. Mete isso na tua cabeça. Se tu estás com alguém e tens medo de libertar essa pessoa, tu não a amas. Ou pelo menos não a amas como devias amar. Tu amas, mas tens medo de a perder. Então, o problema não é dela ou dele. O problema é teu. Tens que trabalhar o teu interior para que, efetivamente, a relação possa ter mais possibilidades de funcionar e mesmo que não funcione, e mesmo que tenhas que sofrer um bocado, mas tens-te a ti, a pessoa mais importante do mundo. E rapidamente tu levantas a cabeça e percebes, não éramos feitos para ficar um com o outro. Mas eu aprendi algo com esta relação e eu sou grato a esta relação. Independentemente do que acontecer no final. A gratidão está muito associada à liberdade. E a liberdade associada ao amor. Por isso, volto a dizer, ter uma relação sem liberdade não leva a lado nenhum, a não ser a confusão, discussões, ciúmes, tudo isso. Para tu poderes amar em liberdade, tens que te amar a ti, respeitar a ti, cuidar de ti, valorizar-te, independentemente daquilo que tu acreditas sobre ti, que os teus pais ou alguém meteu na cabeça que tu não prestas, que não vales nada. Isso é tudo o teu inconsciente a funcionar daquilo que ele gravou lá atrás. Olha para ti como deve ser. Procura ajuda se precisares, porque tu, independentemente daquilo que tu achas sobre ti, dentro de ti há um ser muito especial. Só está à espera de acreditar que pode sair para fora e mostrar ao mundo e, sobretudo, mostrar a ele próprio que é uma pessoa que vive em paz e que é capaz de amar em liberdade, porque se ama a si próprio o suficiente para entender o que é amar em liberdade. Analisa a tua relação, porque mais vale parar, cuidares de ti,
ao ponto de sentires que estás bem contigo, para depois sim ter uma relação que possa eventualmente funcionar. Porque as pessoas, só por ter uma relação, não necessariamente têm que funcionar. Mas o facto de não funcionar também não impede que a relação tenha cumprido o seu objetivo, que foi dar-te uma lição. Tu aprendes sempre alguma coisa nas relações em que tu te envolves. Se não aprendes, vais repetir o padrão vezes e vezes e vezes e vezes e vezes até desistires do amor, que é outra estupidez. Por isso, analisa a tua relação, procura ajuda se precisares, porque dentro de ti está alguém especial à espera de ser reconhecido e poder viver, em vez de ser essa máscara que tu usas e que só te faz sofrer e que te cansa de teres que manter para viver na sociedade em que vives, para manter uma relação que é fundamentada em grandes mentiras ou pequenas mentiras ou ilusões e que não leva a lado nenhum. É por isso que muita gente hoje diz mal do amor, porque pura e simplesmente não entende nada do que é o amor. E é fundamental as pessoas entenderem que o amor exige liberdade e que essa liberdade, este está com pressa, e que essa liberdade começa no momento em que eu cuido de mim, em que eu de facto percebo que não sou melhor que os outros, mas que sou especial e que tenho aqui dentro alguém especial que precisa de vir cá fora para poder efetivamente viver a vida de uma forma plena. Cuida de ti. Se queres ter uma relação, pelo menos contigo, e eventualmente com outra pessoa, cuida de ti. Torna-te suficiente e não te aches insuficiente. Porque senão nunca mais vais ter uma relação como deve ser, nem contigo, nem com os outros. Pensa bem sobre isso. Muito bem. Se gostaste deste vídeo, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal. Não te esqueças de clicar no sininho, onde diz todas as notificações, para poder seres notificado de cada vez que eu publicar um vídeo, e não apenas de vez em quando. E oferece este livro. Oferece este livro a todos aqueles que tu entendes que precisam de entender o que é isto da liberdade, do amor, da rejeição, do cuidar de nós próprios, de ter uma vida condigna com quem nós somos. E vou lembrar mais uma vez, para não me esquecer, porque isto vai acabar por entrar num hábito, além de escritor e palestrante, eu também sou life coach. E eu ajudo as pessoas a ajudarem-se elas próprias, a encontrarem o seu caminho, a resolverem as suas situações emocionais, pessoais, profissionais, através de uma atitude diferente para com elas e para com a vida que elas levam, de forma a que essas pessoas valorizem-se e tenham uma vida completamente diferente da que têm tido até hoje. Tens aí em baixo como me contactar, todas as informações necessárias. Eu estarei aqui, se tu precisares de mim. Um grande abraço para vocês.